A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 25. E Abraão, ele casa novamente após a morte de Sara, nome da sua esposa, Quetura. E ele tem vários filhos com Quetura. Mas é importante a gente observar que a palavra de Deus diz que quando Abraão estava perto de morrer, ele deu toda a herança para Isaac. E para seus outros descendentes, ele deu presentes. Todos aqueles que eram filhos de concubinas ou da outra esposa, ele deu presentes. Mas para o seu filho Isaac, ele deixou toda a herança. Você sabia que a herança aqui não é simplesmente coisas materiais que foram dadas para Isaac, mas a herança espiritual. Nós temos, cada um de nós, uma herança espiritual que nós recebemos dos nossos pais. E Abraão deixou essa herança espiritual em Isaac. Interessante que Isaac casa com Rebeca e ele tem dois filhos, são filhos gêmeos. Um se chamava Esaú e o outro Jacó. A palavra de Deus diz que Esaú se tornou um exímio caçador, enquanto o outro Jacó, um pacato que vivia em tendas. Essa é a descrição. E é interessante que numa das jornadas de caça de Esaú, ele retorna para sua casa sem êxito. E a Bíblia diz que ele está com muita fome. Quando ele chega, Jacó está fazendo um cozido de lentilhas, um cozido vermelho. E Esaú diz assim: olha, me dá um pouco desse cozido vermelho que você está fazendo. E ele diz assim: eu te dou, se você me der o seu direito de progenitura. Sim, porque apesar de eles serem gêmeos, o primeiro a sair do ventre de Rebeca foi Esaú. Você sabia que aquele que tinha progenitura, o primeiro filho, ele tinha direito a 50% da herança. E mesmo que o pai tivesse vários filhos, ele ficava com a metade da herança. E a herança espiritual era destinada a esse primogênito. Por quê? Porque o primogênito aponta para aquele que é primeiro. Quem é o primeiro? É Jesus. Jesus é o primogênito. Você sabia que a palavra de Deus diz que, em algum momento, que Jesus ele é o unigênito Filho de Deus? Você já pensou nessa palavra? Unigênito é filho único. Então, se ele é filho único de Deus, então nós não somos filhos de Deus? Você nunca se fez essa pergunta? Mas você sabia que através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus? Quando ele decidiu ser o primogênito e não o unigênito. Então, quando Jesus vem na nossa direção, quando ele faz aquela entrega no Calvário, ele decidiu não ser mais o único, o unigênito, mas ele decidiu ser o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Mas é Jesus que carrega toda a herança. E nós compartilhamos, ou nós participamos, somos coparticipantes dessa herança através de Jesus. Quer dizer, tudo que é de Jesus, nós desfrutamos, mas a herança é de Jesus, é do primeiro. E aí interessante é o comportamento de Esaú. Porque Esaú, ele troca o seu direito de progenitura, o direito da herança, pelo prato de lentilha vermelha. Por isso, a Bíblia diz que o nome dele se tornou Esaú. Esaú é Edom, que significa vermelho. Em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que nós comemos. Aí você vê isso desde o Éden. No meio do Éden existe a árvore da vida, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Quando o homem comeu errado, ele recebeu a natureza daquilo que ele comeu. E é interessante a gente ver Esaú, porque Esaú ele se torna pai dos Edomitas, né? Que são os Edomitas. O Edomita é aquele que troca coisas valiosas, eternas, por coisas que são passageiras, por mais que elas dão prazer. Então há muitas coisas que nós lidamos aqui na Terra hoje que dão extremo prazer, mas que são prazeres passageiros. Nós devemos ficar ou escolher os valores eternos. Jacó estava escolhendo os valores eternos, enquanto Esaú estava escolhendo os prazeres momentâneos. E aqui está a chave da nossa palavra hoje. Não troque os valores eternos, a herança eterna, por algo que é meramente momentâneo, passageiro. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.